Alô, amados, a paz do Senhor. A questão do homossexualismo é bastante complexa. Na verdade, o assunto é bem mais sério do que nós podemos imaginar. Nós olhamos para o homossexualismo de uma forma muito superficial, ou seja, nós definimos o homossexualismo de uma forma muito simples. Ou seja, a Bíblia diz: criou Deus, homem e mulher, macho e fêmea os criou. Tanto para o reino animal quanto para os seres humanos, a regra é a mesma, com exceção de alguns seres microscópicos, como amebas e etc. e tal, que não servem para defender a tese do homossexualismo, né? Mas se nós olharmos com um pouco mais de amplitude para essa questão, nós vamos chegar à conclusão de que a questão é muito mais séria do que nós podemos imaginar. Uma visão superficial nos dá um estereótipo do homossexualismo, ou seja, o homossexual é aquele que tem trejeitos de homossexual, que fala igual homossexual, que se veste igual homossexual. Também conhecemos as variações do homossexualismo, né? Como, por exemplo, o transexual, que é aquele que fez a cirurgia de mudança de sexo. Conhecemos o homossexualismo feminino, que é o lesbianismo. Conhecemos, né, algumas palavras que já são peculiares a esse assunto, por exemplo, homossexual passivo, homossexual ativo. Aí é que entra o X da questão. Se nós formos nos aprofundar nos assuntos, nós vamos descobrir que existem várias formas de homossexualismo e muitas delas não são conhecidas a olho nu. São comportamentos que, uma vez examinados minuciosamente, nós vamos definir realmente qual é a linha divisória, né? A linha é bastante tênue para definir a pessoa como heterossexual ou homossexual, né? Por exemplo, nós definimos como heterossexual o homem que tem relação com mulher e mulher que tem relação com homem, ou seja, pessoas de sexos diferentes se relacionando entre si. Isto é a definição básica de heterossexualismo. A definição básica de homossexualismo é exatamente o oposto: homem tendo relação com homem e mulher tendo relação com mulher, né? Mas temos um terceiro grupo, também já famoso na atualidade, que se chama GLS, são os gays, lésbicas, né, e simpatizantes. Na verdade, se você fizer uma análise comigo aqui agora, você vai perceber que existe o homossexualismo feminino, homossexualismo masculino e existe os homossexuais simpatizantes, que na nossa sociedade, no momento, não são definidos como homossexuais. Por que isto? Porque eles têm relações heterossexuais, a mulher tem relação com seu marido, o marido tem relação com sua mulher, e etc e tal. Porém, isso aí é um pouco tênue, essa linha, já que o homossexual ele pode ser ativo ou passivo. Quando ele exerce a função do homem na relação, e ativo quando ele exerce a função da mulher. Isso varia muito, queridos. Sabe por quê? Porque depende muito do momento. Aquele homossexual ativo pode também passar a ser né? Pode ser o passivo e vice-versa também. Também existem alguns casos enrustidos na nossa sociedade de homens que têm relações heterossexuais, que têm relações com mulheres, e mulheres que têm relações com homens, que se olhássemos assim de uma forma bem simplória, diríamos que são homens e são mulheres definidos, né? Porém, a relação que eles têm entre si são muitas das vezes homossexuais. Um exemplo disto: existem homens que têm relações com mulheres, mas que usam durante a relação sexual apetrechos que são, na verdade, masculinos, né? Por exemplo, a mulher coloca um membro postiço e ocorre ali, né, ela assume o papel de homem. A pessoa em si está achando que ele não é homossexual porque está tendo, na verdade, relação sexual com uma mulher.
Só que a forma da relação que ele está tendo com ela é uma forma homossexual. Qual é o perigo nisso daí, querido? O perigo é que é muito volátil isto. De uma hora para outra, a coisa pode ir para outro lado, né? Assim como também existem muitos casos relatados de mulheres que têm relações com outras mulheres. Nossa sociedade não vê isso como errado, né? Na verdade, o homossexualismo masculino é muito mais criticado, né, do que a relação feminina. Aliás, na mente dos homens, nossa mente humana, vê o homossexualismo feminino como, na verdade, um feitiço para o homem. O homem, muitos homens, e a maioria deles, se sentem atraídos ou se sentiriam atraídos por ver uma relação sexual entre duas mulheres. Se tivessem a oportunidade de ver, se sentiriam atraídos por isto e não veriam como sendo uma relação homossexual normal. Para eles, as mulheres, o lesbianismo, né, não é uma forma bem clara de homossexualismo. Até porque o comportamento da nossa sociedade permite algumas variações no relacionamento entre duas mulheres que não é muito comum no relacionamento com homens. Por exemplo, na nossa sociedade ocidental, aqui no Brasil, por exemplo, nós não vemos comumente homens de mãos dadas com outros homens. Isto aí é considerado um tabu aqui no nosso Brasil. Porém, vemos facilmente no mesmo país o oposto disso acontecendo. As mulheres andam naturalmente de mãos dadas, as mulheres se beijam na face umas com as outras. Um homem, se um homem vê um homem beijando o outro, é imediatamente taxado como homossexual. Na verdade, em outras culturas é mais tênue essa linha, visto que é comum, por exemplo, na Índia, em Marrocos e outros países, os homens andarem de mão dadas, né? Lá não existe homossexualismo? Claro que existe. É claro que isso é um facilitador. Só que não vem à tona conforme no Brasil. Então nós temos no Brasil o homossexualismo já conhecido nas suas várias formas, e também temos uma possibilidade de, debaixo de tudo isso, encontrarmos um homossexualismo enrustido. É um homossexualismo numa relação heterossexual, ou seja, o homem ele se define como heterossexual porque não tem relação com outro homem. Porém, a relação que ele tem com essa mulher, muitas das vezes pode apresentar-se como sendo uma relação homossexual. Até porque o simples fato de se relacionar com pessoas de outro sexo não é nenhuma garantia de heterossexualismo. Quantas pessoas, depois de 40 anos de casados, desenvolvem um comportamento homossexual aberto? Ou seja, eles após viverem anos e anos de casamento com uma mulher, eles se acham no direito de se definirem como tendo mudado de opinião, sendo homossexuais. Na verdade, isso já vem ocorrendo há muito tempo. O homossexual não nasce homossexual, conforme dizem, mas o meio em que ele vive contribui muito para que ele venha a ser homossexual. Na verdade, onde a pessoa está, existe uma centena de milhares de influências, de sinais que são mandados para o ser humano e são perceptíveis, né, no nosso subconsciente. São sinais que vão construindo o nosso ser, né? Vão construindo nossa psique, nossa forma de pensar, nossa forma de ser, né? Então, muitas das vezes, esses sinais que vão sendo passados, né, às vezes até mesmo sem interesse nenhum, sem intenção nenhuma, acabam colidindo com um momento em que a pessoa está suscetível a um modo de pensar diferente. Aquela criança, por exemplo, que está no meio onde existe essa facilidade de sinais, ela pode assimilar isto aos poucos, e esses sinais estarem contribuindo para que se manifeste mais tarde o homossexualismo na vida dessa criança ou dessa pessoa, né? Eu posso citar como exemplo, por exemplo, cenas de violência, o marido, o pai batendo na mãe, etc e tal, uma coça que
esse indivíduo, essa pessoa, sofreu muito forte, apanhou dos pais, isso veio também causar um trauma nele, de uma forma sem, talvez até um subterfúgio, uma forma de reação a isto, de impor aos pais uma certa dor, né? A criança acaba usando isso como uma arma, porque sabe que isso vai infligir aos pais um certo sofrimento. Não venha dizer, quem está me ouvindo, quem está me vendo, que é bom ser homossexual. A maioria das pessoas usam de falsas aparências, de palavras lisonjeiras. Dizem que se etc e tal tivesse um filho homossexual, uma filha homossexual, não teria problema algum. Isso é pura mentira. Isso é pura mentira. E não é o preconceito, não. É um conceito mesmo. Você dizer que você gostaria de... Porque uma coisa é você dizer que aceitaria o seu filho ser homossexual. Tudo bem, nós lutamos para que isso não aconteça, mas sendo nossos filhos, nós também não temos o direito de jogá-los fora só por serem homossexual. Isso aí é um fato também, né? Não é um ser humano, precisa ser salvo, precisa ser recuperado, né? E uma coisa que me entristece no mundo homossexual é que os homossexuais, eles não têm coragem de assumir. Por mais que eles falam de sair do armário, etc., eles próprios não conseguem sair do armário. Porque se eles quisessem realmente defender o homossexualismo, eles separariam totalmente da Bíblia. Porque a Bíblia vai sempre condenar essas práticas. A Bíblia é bem clara. A análise da Bíblia não deixa nenhuma brecha para que o indivíduo use a própria Bíblia para defender a sua tese de homossexualismo. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela é heterossexual. Então, o problema dos homossexuais é que eles deveriam chegar em público e assumir que não é bíblico, que Deus não está neste negócio, mas que eles querem. É um direito deles. A grande questão é que os homossexuais querem incutir na cabeça das pessoas que isso é projeto de Deus, ou seja, que Deus projetou isso, quando não se encontra em nenhuma parte da Bíblia terceiro sexo. Até porque, querido, você que está me ouvindo, só existem dois sexos, definidos por um órgão masculino e outro feminino. O gênero masculino e feminino, e nada mais. O que passar disto, aliás, essa tese nunca vai ser provada. Essa tese de que existe, de que Deus criou, que você é assim porque Deus quis, você deveria mudar a sua forma de assumir o seu lado, esse teu ser, né? E dizer que você, independente da Bíblia, você quer ser assim, amado. Eu vou citar para você algum texto bíblico que é uma pancada seca nesse assunto. Romanos capítulo 1. Se você olhar lá em Romanos capítulo 1, vai dizer assim, ó: até as mulheres deixaram o uso natural dos homens se inflamar. Os homens deixaram o uso natural das mulheres se inflamarem em si mesmos. As mulheres também deixam. Isso é uma crítica da Bíblia condenando o homossexualismo, né? E lá na origem mesmo, se você for lá na origem, macho e fêmea os criou e ponto final. Então se os homossexuais, eles querem ter algum direito de defender o seu homossexualismo, que façam, é um direito deles, porém não usem a Bíblia, porque vocês não vão conseguir contradizer a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Aliás, se você partir para a Bíblia, querido, vocês estarão se autocondenando, porque a Bíblia vai sempre falar para vocês contra isso. Então, o grande problema do homossexualismo é que, além de eles serem praticantes, e que eles também querem incentivar o aparecimento de novos homossexuais, porque eles querem se justificar pela quantidade, ao passo que o homossexual, que o heterossexual não tem que se preocupar com isso. Eu, humanamente falando, vou ser sincero, temos que ser sinceros, a maioria dos homens vai concordar. Existe até uma frase que circula no meio das rodinhas de amigos, que quanto mais homossexuais houver, mais mulheres sobram para os heterossexuais. Imagine na mente de um homem, ele está numa ilha,
onde 99,9% é homossexual, e mulheres, né, entre mulheres e homossexuais, e só ele de homem. Imagine, ele seria, isso aí é uma coisa assim indubitável, que a grande questão é essa, então, que os homossexuais, eles além de exercerem o homossexualismo, que é uma prática condenada pela Bíblia, eles querem defender a tese de que a Bíblia apoia isto. Então veja bem, nós já falamos sobre as variações do homossexualismo. Eu quero chamar a atenção dos pastores neste momento para tratar desse assunto nas igrejas, abordar com mais, né, instância esse assunto, porque dificilmente você vai ouvir falar disso nas igrejas. E o cuidado, amados, a Bíblia diz que o diabo ele pode se transfigurar até em figura de luz. Não gostaria de dizer isso para vocês, pastores, que eu vou dizer, mas certamente vocês têm que aprender a conviver com a existência, assimilar a ideia de que existem nas fileiras da igreja, assentados ali muitas das vezes até em posição de destaque, pessoas que estão aparentemente exercendo, né, exercem cargos e são heterossexuais, que na verdade lá no seu ser, lá na parte espiritual deles, está embutido ali uma questão homossexual. Então é necessário que nós, obreiros, nós pastores, presbíteros, preguemos contra isso, porque veja bem, amados, chegará um tempo, e isto já é agora, isso não é para depois, eu não estou dizendo que vai acontecer, eu estou afirmando que isso já está acontecendo, em que o número de homossexuais será maior do que o número de heterossexuais. Quem disse isso? A Bíblia. Quem foi a pessoa que falou isto? O próprio Jesus disse: o mundo jaz no maligno. Então hoje, pastores, hoje comecem a pregar sobre o homossexualismo nas suas igrejas. E não pregar só sobre o estereótipo conhecido. Se aprofunde mais um pouquinho nessa tese. Se aprofunde, até porque o homossexualismo, na minha opinião, ele está classificado na Bíblia como pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Calma, não é assim. Para mim, o homossexualismo tem 3 fases: presente, passado e futuro. Ou antes, durante e depois. Quais seriam? O antes é a origem do problema. O que foi que aconteceu na vida desta pessoa que deixou ele suscetível ao homossexualismo? Esse é o antes. Pode ter sido uma agressão, como eu já disse anteriormente, pode ter sido um abuso sexual, e abuso sexual também, pais, tomem cuidado. A gente acaba, como é que se diz, definindo essas coisas de uma forma muito simples. O abuso sexual, ele pode vir de atos libidinosos simples, como por exemplo, você tem um filho homem, chega um parente teu, um vizinho, um amigo, e beija ele no rosto. Isto aparentemente é uma coisa natural, mas não deveria ser permitido pelos pais, porque você não sabe quem é a pessoa que está beijando seu filho. Você não sabe quem é a pessoa que está abraçando seu filho. E você não sabe qual será a reação dele a esta pessoa. Eu sei que é complicado, tem que entregar os filhos na mão do Senhor. Uma outra coisa é que muitas das vezes os pais não tomam conhecimento daquele tipo de comportamento do tio. Não quero trazer agravo aqui aos tios, que eu também sou tio, né? Mas quantos e quantos relatos nós vemos aí. Uma prática que faz-se muito, eu acho super errado, é você, pai, ou você, mãe, deixar o seu filho ou a sua filha dormir na casa de parente. O seu filho deveria estar debaixo dos teus olhos o máximo de tempo possível. O máximo de tempo possível. Ou seja, tem tio que tem mania de mandar o sobrinho para casa do primo ou do parente lá. Você está expondo seu filho a um risco de encontrar a pessoa errada na hora errada, né? Vou dizer assim. E acabar você
contribuindo para que seu filho desenvolva esse tipo de comportamento. Então, o homossexualismo, na primeira fase, tem salvação para ele, tem terra andar churicanto, tem salvação para ele. Então, houve um motivador, alguma coisa aconteceu. Ninguém nasce da hora pro dia vira homossexual. Isso aí é um comportamento que vem de berço, talvez. Às vezes sendo ensinado. Como, por exemplo, tem pais que têm hábito de beijar os filhos na boca, ou beijar a filha na boca. Isto é muito perigoso, querido. Relacionamento conjugal de pais, os filhos testemunhando isto, algum ato libidinoso do pai ou da mãe, pode deflagrar também na cabeça dessa criança um sentimento que vai mais tarde, né, germinar o homossexualismo. Uma outra coisa também é saber que certos filmes, certos programas de televisão, até mesmo nós já temos relatos, estudos, afirmando até que as revistas em história de quadrinho contêm embutidos ali mensagens subliminares para produzir mais tarde homossexuais. São coisas que você, pai, você, mãe, tem que estar atento ao que o teu filho está vendo, o que ele está consumindo, o que ele está fazendo na internet. Ali uma porta aberta, querido. E, com certeza, a internet é uma bênção para nós. Você está me assistindo pela internet. Mas também sabemos que ali existe estupros, homicídios, roubos, tudo acontecendo pela internet. Então você precisa saber o que teu filho ou tua filha está fazendo ali. Então esse motivador aconteceu, você não percebeu a mudança de comportamento, não foi perceptível, vem a segunda fase. A segunda fase geralmente está atrelada ali por volta dos 13, 14 anos, que é quando passa da fase da criança para o adolescente. Ali você já pode perceber, ali dentro dessa criança está havendo um conflito de ideias. Ele está tentando entender o que está acontecendo com ele. Ele compara ele próprio com outras pessoas, se compara com mulheres, ou se compara com outro homossexual, alguma coisa assim. Então ele acaba se fechando naquele casulo, e ali ele está querendo entender o que está acontecendo e o que ele vai fazer, né, acerca do assunto. Então começa nessa fase. Essa fase, a salvação, né? A pessoa, o homossexual, ele precisa tanto de Jesus quanto qualquer outra pessoa. Qualquer pessoa, até mesmo quem não é, se morrer sem Cristo, dá no mesmo, vai morrer perdido para sempre. Aí vem a fase 2, que é a fase em que ele vai definir o que ele vai ser. Ele vai ali não é uma questão do que ele vai fazer, não é o que ele vai fazer efetivamente, porque ele pode, por uma questão social, não assumir isso daí, ou seja, namorar uma menina, etc. Na verdade, é uma tentativa de se enquadrar no conceito da nossa sociedade. Nessa fase, ele geralmente vai optar por assumir aquilo que ele pensa, até porque a mídia está incentivando isso, né? Então ele vai migrar para o homossexualismo. E ali, querido, é só se afundando cada vez mais, né? Só se afundando. Aliás, mais uma variação do homossexualismo, existem pessoas casadas que são homossexuais, são casados com mulheres. Mas tem uma gama enorme de possibilidades. Eles são voyeurs, são troca de casais, swingers. E geralmente quem faz essas coisas é homossexual também. Tudo isso tem a ver com homossexualismo. Swinger, na verdade, ele é homossexual. Só que ele não vai assumir que é homossexual. Por quê? Porque ele quer ver a mulher dele tendo relações com outro homem. E na verdade, ele se coloca no seu interior, na mente dele. É ele que está no lugar da mulher, né? Então é assim que funciona o homossexualismo espalhado por aí em várias formas de ação. Então existe a fase 2, é quando ele já jogou a toalha, uma das cinzas saiu do armário, começa a invadir o mundo do homossexualismo ali. E detalhe, querido, o grande problema do homossexualismo é o oposto do heterossexualismo. Por exemplo, o heterossexual, ele não faz questão alguma
de que o coleguinha dele seja heterossexual também. Aliás, ele quer ser sempre o mais heterossexual da turma, né? Ou seja, ele quer ser o homem, o cara da turma. Já o homossexual não faz questão disso. O homossexual ele quer mais e que tenha mais gente para dividir com ele os problemas do homossexualismo, né? Então, quantas pessoas ele puder, quanto mais formadores de opinião, que na verdade eles são, eles conseguirem trazer mais, eles, entre aspas, se sentirão bem. Na verdade, eles não são felizes. Pode olhar para um deles e não sorriem com aquela felicidade. Essa fase 2, querido, ainda é possível uma reversão. Deus, Jesus Cristo ainda pode fazer a reversão de tudo isso que está acontecendo. Mas ela é também uma porta para que a fase 3 seja instalada. O que seria a fase 3, querido? A fase 3 começa a ficar complicado. Se você olhar bem o homossexualismo, você vai ver que poucos homossexuais regenerados existem. E todos eles têm que estar dentro da igreja. Porque se eles estiverem fora da igreja, uma vez que eles desenvolvem isso, eles não deixam mais de ser. Então, todos os ex-homossexuais que você ver terão que estar dentro da igreja. Não vai haver nenhum que simplesmente deixou. Ele pode ter até abandonado o homossexualismo por outras questões, mas ele é um homossexual ali dentro do seu ser. Ele não exerce, mas ele é. Agora, dentro da igreja é o único lugar que existe a possibilidade do ser humano ser recuperado realmente. Sendo que, creio eu, e talvez se você souber de algum caso pode me contar, creio eu que não existe nenhum ex-gay na igreja que tenha entrado na fase 3, porque a fase 3 ela é praticamente irreversível. O que seria a fase 3? O homossexual não só ele exerce o homossexualismo, como ele defende o homossexualismo. Ele já não se incomoda mais em achar que está fora do contexto. Ele quer defender o homossexualismo e ele vai partir para fazer acontecer esse homossexualismo, ou seja, ele entra para a fase do transexual. Eu até agora não conheço nenhum transexual convertido ao evangelho. Não posso dizer porque eu não conheço nenhum. Se você conhecer, me mande um e-mail acerca disso. Não conheço nenhum homossexual convertido ao evangelho. Por quê, queridos? Porque quando o homem atenta contra o seu próprio corpo, nós não queremos perder nenhuma unha. Você quando machuca, quebra uma unha, alguma coisa, quase que você tem um troço, quase que você desmaia. Mas é uma perda grande, nós não queremos perder uma gota de sangue. Imagine o que é o homem atentar contra o seu próprio corpo, fazendo uma amputação do seu corpo. É sinal de que ele não está conectado com o Criador de maneira nenhuma, né? Aí depois dessa fase, e talvez até antes, já possa ter acontecido o pecado de blasfêmia. Nesse caso, não adianta nem você orar, como a Bíblia diz, né? Esses casos não adianta orar, porque imagine o que é você chegar na tua casa, na igreja, e você ouvir um relato de um ex-transexual. Pode ter acontecido? Pode. Eu não estou definindo aqui como a pessoa está perdida. Pode ser que ele tenha entrado para esse caminho do transexualismo por uma outra questão não consciente, né? Talvez tenha sido incentivado por alguém, ou estava num estado psíquico muito grave, abatido. Então, não sempre se pode dizer que o camarada cometeu o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, mas é por aí nesse caminho que nós encontramos, né? Chegou essa fase, fica complicado. Aliás, não só o homossexualismo eu defino como sendo pecado de blasfêmia, como também outros dois itens. Por exemplo, atos de atrocidade contra animais, atos de atrocidades contra crianças, contra velhos, contra idosos, né? Atos de atrocidade que eu estou falando são matar deliberadamente animais, por exemplo, matar passarinho com a tiradeira só pelo prazer,
matar gatos, matar cachorros, atropelar cachorro. Isto pode desenvolver uma característica de um pecado de blasfêmia. Um camarada normalmente não faria isso. Ato de atrocidade. Imagine você na sua igreja, você ouvindo assim: queridos, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Eu quero dizer que eu já fui um maníaco do parque, eu já matei, já esquartejei, eu matava, estuprava, esquartejava. Hoje eu estou regenerado, glória a Deus. Vale um glória, amados? Querido, procure isso aí e me mostre se você encontrar, que eu até agora não encontrei. Então caracteriza pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, ato de atrocidade. Por exemplo, esse maníaco do parque aí, está na igreja e tudo, duvido que algum de nós possa dizer que ele está realmente regenerado. Sabe-se que a religião nos presídios traz benefícios para as pessoas. Então muitos presidiários, eles se envolvem com a religião para tentar obter algum tipo de vantagem ali dentro, né? Mas de fato, na verdade, ter se convertido é meio complicado. Então, ato de atrocidade. Você dificilmente vai ver alguém chegar na igreja e dizer isso. Eu matei isso. Aí vamos lá. Existe nos morros uma prática chamada forno de micro-ondas, que consiste em colocar o camarada amarrado a quem eles querem matar, colocam ele amarrado dentro de pneus e tacam fogo. Isso é chamado micro-ondas. Porque uma vez que o fogo pegar, já era, não tem como tirar o camarada dali. Esses que praticam isto podem ser salvos? Podem. Mas o mandante do crime, este é meio complicado, né? Este mandante do crime, entre outros que ali estão também, podem ter chegado a um nível em que cometeram pecado de blasfêmia. Isto não é, digamos assim, um formato, mas é um indício, né? Ou seja, pode a pessoa ter praticado isso no momento que estava drogado ou por efeito de outras circunstâncias, mas o que tem realmente o que existe dentro do coração do camarada de fazer isso pode definir que ele cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo. Então vamos lá, atos de atrocidades, né? O homem que tem coragem de violentar uma criança de 2 meses, terra andar churicanto, querido, me desculpe, mas cometeu o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. O que vai acontecer é que mais cedo ou mais tarde ele vai morrer pelas mãos dos outros. Você não vai ver na tua igreja lá: eu estuprava criancinhas, eu fazia isso. Não vai chegar até isso, né? Ele pode ter até matado. Isso aí, o mundo jaz no maligno. Mas quando a pessoa entra por esse caminho, é sinal que ele já está bem além da realidade espiritual mínima para ser salvo, né? Ele já não dá mais ouvido ao Espírito Santo. Então, terra anda churicando. Então, esse aqui fica o meu abraço para vocês. Gostaria mais de uma vez de lembrar que é preciso pregar contra essas coisas, e não somente contra a forma mais comum do homossexualismo, o estereótipo que nós conhecemos, mas se aprofundar mais um pouco e ver que existem várias ramificações e que o número está se proliferando cada vez mais, né? Pega-se esses quesitos que eu citei aí, mais alguns que você conseguir, aí você vai definir quantos homossexuais existem na sociedade brasileira, e inclusive dentro da igreja. Que Deus possa estar abençoando, que essa palavra sirva de Alá Shurikanto, Alá Mandarachai, despertamento para cada um de